Olá, eu sou Matheus Faconte, diretor, dramaturgo, produtor, e hoje eu vou conversar com o meu amigo aqui, Paulo Barros. E aí, Paulo, Tudo tudo bem? bem? Como é que você tá? Tudo Joia. certo? O Paulo, ele é ator, palhaço, produtor, diretor do movimento Sou Um de 11 milhões de produtores culturais, né? É de artistas, De né? artistas, Trabalhadores da cultura. trabalhadores da cultura. O Paulo, ele já vendeu mais de 200 trabalhos para a Sesc, está trabalhando com o Sesc, assim, desde o começo dos anos 90, né? Foi. Então ele tem uma boa experiência aí, já vendeu muitos trabalhos e vai contar um pouco para a gente aqui quais são os Dá caminhos, algumas dicas, dar né? algumas dicas, né, para poder te auxiliar também a vender os seus trabalhos para o Sesc, tá? Paulo, seguinte, vamos começar conversando um pouco com, assim, qual o tipo de trabalho que o Sesc compra? É bem variado, né? O tipo de trabalho que pode se vender para a Sesc. Desde de oficinas, o Sesc ele prioriza muito a pesquisa, né? O trabalho, a pesquisa, a educação, né? Então, é, dentro dessa ideia, né, dessa filosofia, ele puxa de tudo. Você pode fechar trabalhos, espetáculos adulto, infantis, trabalhos experimentais, oficinas. Então, assim, mas todo o trabalho que o SESC compra, normalmente, vem com essa ideia de priorizando a pesquisa, né, a educação. Então, dificilmente o SESC vai comprar, não que não compre, mas, né, mas dificilmente vai comprar um trabalho, um espetáculo, por exemplo, comercial, né? Então, quando a gente oferece para o SESC, tem que ter realmente um trabalho com uma linguagem muito bem definida, né, com um padrão de qualidade, né, porque é isso que eles compram. Como é que o artista que quer formatar um projeto para o Sesc, como é que ele formata? Qual a sua dica assim, para ele fazer a formatação do projeto? Tá. Bom, você tem o seu trabalho, né? Você pesquisou, você desenvolveu, você ensaiou. Então, ninguém melhor do que você para conhecer o seu trabalho, né? Aí o que você vai fazer? Você vai pegar né, toda aquela ideia do seu trabalho e vai pegar o que tem de destaque. Então, o que do seu trabalho é muito interessante, que se diferencia do outro? Qual que é o ponto forte? Então, você pega esse ponto forte e foca nisso, né? E depois, em cima disso, você vai colocando as outras coisas. Mas ele tem que ter um ponto forte, né? Que é a ideia principal do teu trabalho. E depois você vai pegando outras coisas menores e vai encaixando ali, tá? Mas o que você tem que fazer? Você tem que ter um projeto, hoje em dia, até mais do que antes, visual, né? Então, assim, Muitas imagens, né? exatamente, muitas imagens. Então, procurar colocar. Então, você vai lá, você fez o ensaio, ou se você já apresentou o espetáculo, né, contrata um profissional, faça umas boas fotos, né? E que seja direto, que seja simples. Então, o projeto ele tem que ter boas imagens e a descrição muito objetiva do que você está fazendo, do que você propõe. O objetivo do projeto ele tem que estar muito alinhado com a introdução, né, de quando você fala do teu trabalho. Então, não adianta, por exemplo, você ter lá, você fala que tua companhia, que seu grupo pesquisa isso, pesquisa aquilo e prioriza tal determinada linguagem, e aí você vai para o objetivo, não tem nada a ver com aquela introdução, né? Com o que você falou. Fala, pô, mas eles falam que fazem isso e o objetivo aqui é outro. Então, assim, procurar alinhar cada item do seu projeto para que ele tenha uma coerência, né? Para que a pessoa que na hora de ler fala, não, pô, legal, isso complementa aquilo, isso daqui agora eu estou entendendo melhor porque ele falou aquilo, tal. Então o projeto ele tem que ser objetivo, ele tem que ter essa clareza, né? Esse alinhamento entre os tópicos do projeto e imagem. E tudo que você for fazer são frases diretas e rápidas, né? Porque assim, é o que a gente fala, o programador, a pessoa que vai receber teu projeto,
ele recebe mais de 200 projetos por dia, tá? Então, o projeto ele tem que ser muito objetivo. Se você mandar um projeto lá, tem 12 páginas do teu projeto, com um livro, entendeu? É um livro. O cara ele não vai ler. Ele não vai ler. Importante entender que é diferente de um projeto que você escreve para um edital, por exemplo, né? Por exemplo, não pode fazer tantos hiperlinks, né? Por exemplo, assim, olha, então pesquisa de tal baseado no trabalho de tal dramaturgo. Aí quer explicar todo o dramaturgo, tese do dramaturgo, não sei o que. Muita gente se confunde nesse sentido. Sim, na verdade... É um projeto de venda, É um projeto de venda. É um projeto de venda, bem lembrado, Matheus. É um projeto de venda e assim, no mundo que a gente vai até falar um pouco mais para frente, que é na hora de contatar esse programador, mas já adiantando um pouco, a gente está no mundo onde o que reina é o efêmero, né? Então, a pessoa que está recebendo isso, além de ela não ter tempo para ler o teu projeto, porque ele recebe 200, 300 projetos por dia, ele ainda tem que prestar conta da programação que está rolando no dia do SESC. Então, o que acontece? Ele, naquele dia, ele vai ter um tempo para ler o projeto, ele vai ter um tempo para acompanhar a programação que está rolando na unidade, que ele já fechou anteriormente e que ele está recebendo naquele dia. Então, vamos imaginar assim, ele está lá 10, 12 horas no dia, que o programador trabalha fica o dia inteiro na unidade. Dessas 10, 12 horas, pelo menos metade ele está ali, acompanhando a programação, tendo reunião com supervisão. Aí ele vai pegar 2, 3 horas no máximo. É o que eu acredito, tá? Eu não tenho... Lógico, cada unidade tem a sua forma de trabalhar, mas assim... tem dia que ele vai ter menos programação, ele vai conseguir ler mais projetos, mas enfim, vamos imaginar que ele tem durante o dia inteiro que ele está lá, ele vai ter 2, 3 horas para ler projeto, e ele tem 200, 300 projetos. Então ele vai bater o olho, ver se tem alguma coisa que interessa para ele, que faz parte da programação que ele está pensando para os próximos meses, para as próximas semanas, né? E aquilo que mais interessar, ele fala, não, deixa eu pelo menos olhar um pouco melhor esse daqui. E aí, se tiver um livro, ele vai... porque muitas vezes o artista ele é muito apaixonado pelo que ele está fazendo, né? Então ele acaba sendo meio prolixo, né? Sim. Mas não é o momento, né? E o SESC tem muito essa questão também de trabalhar com temas, né? Está trabalhando um determinado tema, né? Então, né, sei lá, está trabalhando cultura indiana, aí... trabalho sobre cultura indiana, ali tem um espaço, né? Sim. Então, às vezes, você tem um projeto ótimo, mas não entra porque não está no tema da vez, né? Exatamente. Né? Naquele mês, por exemplo, se for a cultura indiana, eles vão pegar um espetáculo que fale sobre a cultura indiana, vai ter provavelmente alguém dando alguma oficina de yoga, né? De yoga, enfim. Eles vão tentar fazer com que toda a programação acompanhe essa temática, o tema, a temática. E assim, e com quanto tempo, por exemplo, um projeto é programado? Isso é uma coisa legal, esse timing, né? Assim, porque a gente não vende para a SESC agora para o mês seguinte, né? Muito raramente, claro, existem exceções. Mas, em geral, tem um tempo de programação, né? A gente começa a trabalhar agora para vender. Lá na frente. Quanto é esse tempo, pela sua experiência aí? É um pouco relativo, né? Porque, como você falou, muitas vezes, a unidade resolve trabalhar uma linguagem ou um evento, às vezes recebe da sede, né? Sim, da sede, demanda, da né? central, a demanda, fala, pô, precisa fazer tal coisa aí o pessoal tem que ir correndo aí na unidade para prestar conta daquela temática. Mas normalmente, quando você começa a vender para a SESC, demora aí pelo menos uns 4, 5 meses, às vezes até mais, às vezes até anos, né? Até um ano e meio. Às vezes você mandou material para a unidade, um ano depois a pessoa te liga e fala, eu recebi um material aqui o ano passado. Às vezes você nem tem mais, nem está contando, às vezes o ator nem está mais no espetáculo, você corre para substituir, mas acontece isso, normalmente aí uns 4, 5 meses, mas acontece também de você mandar o material
na semana seguinte eles te Aconteceu alguma ligarem, coisa que específica, aí tá né? dentro, às vezes está dentro da temática que eles vão trabalhar na semana seguinte. Às vezes também tem uma lacuna aí na programação, alguma companhia teve algum problema e de última hora eles precisam cobrir essa programação e eles te Mas é a ligam. exceção, não São é a regra, exceções, né? são. E assim, ó, dentro ainda dessa questão do projeto, né? Você está criando um projeto para enviar para o SESC. Como precificar esse serviço, né? Esse espetáculo, essa oficina, né? Vamos falar mais de espetáculo que é o que É. mais assim, como que a gente precifica? Porque assim, a gente sabe que, claro que varia muito, né? A gente sabe que tem grupos que têm anos de estrada, que já tem uma relação construída com a entidade mesmo, que com certeza os cachês já estão, né? São diferentes, né? Tem grupos mais começando, depende também do escopo do projeto. É claro que tem inúmeras Fatores variáveis, né? variáveis, é. Mas assim, o que você pode dar de noção, assim, para a pessoa que está ali querendo mandar um projeto para o SESC? Espetáculo infantil, é um espetáculo adulto? Dê um parâmetro aí para a pessoa poder precificar. Tá, bom, eu acho que primeiramente a gente tem que partir do bom senso, né? Tá. Ninguém melhor do que você, como eu já falei anteriormente, conhece o teu projeto, sabe do que você investiu de tempo, de produção, né? Enfim, a gente sabe tudo que compõe o nosso trabalho. Eu penso assim, você tem que colocar tudo isso realmente na ponta do papel, ver as despesas que você tem para desenvolver o trabalho. Então, é uma apresentação de um espetáculo. Tá, você fala, bom, eu tenho 4 atores, 5 atores, o cachê de cada um, cachê digno, também não precisa chutar lá em cima, sei lá, 400 pau, 500 pau por uma apresentação. Legal, então são 4 atores, um exemplo, você já sabe que só de cachê tem R$1.600. É um valor. Aí você tem que colocar na ponta do lápis mesmo. Tem produção, tem transporte, tem às vezes direção, muitas vezes, né? Com a maior parte das vezes tem a direção, que tem a porcentagem, tem o técnico de som e de luz que você tem que pagar. Né? Porque o SESC tem a estrutura, mas o técnico é o seu técnico, Sim. é o cara que conhece a luz do seu espetáculo, o seu operador. Sim. Né? Então, coloca isso na ponta do papel. Ah, pá, deu 2.500 tudo, deu 3.000 tudo, né? E aí você vai negociar em cima desse valor, né? Você vai falar, bom, meu espetáculo vale isso, você coloca a produção e você tem que sempre fechar um pouco a mais, porque você vai investir nisso, você vai continuar entrando em contato, você tem seu gasto operacional mensal de estar ali mandando e-mail, né? Então, quanto custa tudo isso daí? Mas tem uma lógica, né? Apesar de ter todas essas variáveis, tem assim, por exemplo, espetáculo infantil, o SESC paga, sei lá, de 3 a 5 mil. O normal hoje, que a gente vê de um espetáculo para até 3, 4 atores, é isso, é de 3, 5, 6 mil, né? Uma apresentação, vamos falar assim, uma apresentação. Espetáculo adulto, também, dependendo, 2, 3 pessoas, de 3, 5, 6 mil, às vezes pode ser um pouco mais, dependendo da produção e tal. Isso uma apresentação. Existe, quando você negocia, com o programador, você pode negociar, por exemplo, você fala, se for uma apresentação, é isso, é 3, 5 mil, sei lá, tá dentro da faixa que você imagina. Fala, olha, mas se for 2 apresentações, pode ser 8 mil. Entendeu? E aí sim, aí se é um pacote, às vezes temporada, é o mês inteiro, todo sábado, ou todo sábado e domingo. Quanto maior o número de apresentações, você vai diminuindo, né? E aí você vai negociar com o teu elenco também. Fala, ó, tô fechando aqui, você não vai ganhar mais, espera aí, você não vai mais ganhar 400 pau por apresentação, tá bom? Vamos fechar essa temporada inteira, sei lá, 2.000. E aí, assim, bom, já com o projeto, né? Já tem uma noção de como é que faz o projeto, já tem aí uma noção de como precificar. E aí, a partir daí, como é que a gente entra em contato com os programadores, tá? Essa é uma chave, assim, uma coisa que é meio trabalhoso, né? Isso é bem... Conta aí, pessoal. Isso é assim, então tem o programador de arte circense, muitas vezes às vezes é o mesmo que fecha para teatro infantil, Sim. teatro adulto, mas enfim... às vezes a unidade tem 2, 3 programadores, às vezes tem 5, 6 programadores, um para cada linguagem. Você tem que primeiro descobrir
Qual o programador para para receber o teu projeto. Sim. Então, como que você faz? Liga, né? Pega lá, entra lá no Google, digita lá Sesc e tal, pega o telefone do PABX da unidade, liga e pergunta, fala, olha, eu sou produtor, eu quero mandar um projeto da área de circo, para quem que eu mando o projeto? Às vezes a telefonista já vai te falar, mas é bom até você deixar bem especificado, olha, é de circo, mas é um teatro infantil. Ou eu tenho aqui um circo, mas é um espetáculo de clown para adulto. Ou falo, olha, eu tenho uma performance, ou eu quero fazer intervenção em tal área, na esportiva, entendeu? Porque você pode vender intervenção para a área esportiva, Sim. né? Então você tem lá, aí você pergunta, mas deixa bem especificado. Aí a pessoa vai falar, muitas vezes a telefonista mesmo já te passa o telefone da pessoa, o nome e o e-mail, ou às vezes ela vai te transferir para o setor, você tem que insistir, porque às vezes toca, ninguém atende, o programador está fora da mesa dele, porque passa, sabe, é um trabalho chato. Você vai ligar, você vai falar com a pessoa, ou ela já vai te passar o e-mail, você vai mandar o seu projeto. E aí tem uma outra questão que é assim, o e-mail que você vai mandar, cara, o e-mail ele tem que ser tão direto, tão conciso, quanto o teu projeto. Você vai anexar ele, primeira coisa, o que é a primeira coisa que a pessoa vê quando ela abre a caixa de e-mail dela? O título do teu projeto, né? O que eu aconselho é que você tenha o teu e-mail também, seja um e-mail profissional, né? A gente vê muito isso, a pessoa manda o projeto... Caveirinha 13. Caveirinha 13, entendeu? Bonitinha da mamãe. Sabe, porra, o cara, né, fervendo 2017. Pô, o cara vai olhar o nome do teu e-mail, ele já vai descartar, não é que vai descartar, mas você já perde credibilidade aí, entendeu? Sim. Então monta um e-mail profissional, monta um e-mail legal. E aí o título que é muito importante, o título tem que ser uma coisa direta. E o título ele tem que ser uma coisa que valorize o teu projeto. E que seja, cara, você tem que, no máximo, 2 palavras, não vai título, o cara, né? A menina que... título, né? Você põe o nome do espetáculo, aqueles nomes com... né? A menina que pulou no rio e morreu afogada. Pô, o cara... né? Sabe uma coisa assim? Não, sabe? Você fala assim, de colocar, por exemplo, espetáculo infantil sobre meio ambiente, por exemplo, uma coisa assim? É direto. Ou nem espetáculo infantil sobre meio ambiente. Sabe? Você tem que enxugar o máximo. Sabe? Por exemplo, você faz um trabalho sobre Pixinguinha, né? Então você sabe que a Semana do Samba é o ponto forte, ele é o mês forte no mês do samba. Então você coloca espetáculo Pixinguinha, pronto. Você entendeu? O cara, as unidades vão bater o olho ali e vão falar, opa, espera aí, é o mês do samba, deixa eu olhar isso aqui, né? Então, se é meio ambiente, coloca, mas meio ambiente é muito complicado porque assim, tem tudo, né, sobre. Mas pega o ponto forte do teu espetáculo e joga ali, entendeu? Joga no título, no máximo em 2, 3 palavras é demais já, mas eu colocaria 2, vai. E aí vem, então o título é o primeiro. Segundo, corpo do e-mail. O que você vai pôr no corpo do e-mail? Tem gente que quase põe um projeto no corpo do e-mail, ele vai contar a história de como... Escreveu uma justificativa. É justificativo, não adianta, a pessoa não vai ler. Sim. Então, assim, se o programador bater o olho e chamar a atenção dele, ele vai olhar o corpo do e-mail e falar, deixa eu ver o que é isso. Se tiver muita coisa ali, ele já vai descartar. Se ali tiver mais, no máximo, 2 linhas. Você tem que, em 2 linhas, prender a pessoa. Se em 2 linhas você conseguir chamar a atenção do programador, ele vai abrir teu projeto. Que aí entra que se o projeto for também... Outra coisa, link
com vídeo do espetáculo. Legal, você pode pôr dentro do projeto, pode colocar até no corpo do e-mail. Eu colocaria até no corpo do e-mail, porque às vezes ele nem vai ver. Ele vê o link, ele fala assim, ele não vai ver o projeto. Ele fala, Ele dá uma abridinha, né? ele abre o link. Um teaser, Um né? teaser. É isso que eu ia falar. Mandou o De um espetáculo. um minuto e meio, no máximo. É isso aí. Porque se você mandar também o vídeo do teu espetáculo na íntegra, amigo, ele vai ler, ele vai ver a abertura, ele já não vai ver. Se for aquela abertura que vai começar a aparecer nó, cara, tem que ser muito direto. Tudo muito direto. Então, também é o link no corpo do e-mail, pode pôr também dentro do projeto. E aquela coisa rápida, que o cara vai olhar assim, 1 minuto e meio, ele vai... Aí ele gostou, ele viu o vídeo, ele vai ver teu projeto. E aí, viu teu projeto, se ele se interessar, ele vai te ligar, né? E também uma forma de comunicação rápida, né? Não coloca assim... né? Coloca no máximo duas formas de entrar em contato, um WhatsApp, um e-mail, um e-mail ele vai responder aquele mesmo, né? Enfim, um WhatsApp, alguma, sabe, tem que ser também assim. E praticidade, né? Porque é o que eu falei, ele recebe 200, 300, se não mais, projetos por dia. E aí, assim... Tem uma coisa, desculpa. Não, fala aí. Esse trabalho de você ligar para todas as unidades e pegar o nome do programador, o telefone e o endereço e o e-mail, você vai ter que fazer isso a cada 2 meses. Porque muda, né? Porque muda tem um bastante. rodízio de programador dentro da unidade. Às vezes o programador de circo para de trabalhar com circo, vai para música, eles trocam. Então, assim, troca entre unidades. Entre unidades. Também, então, esse trabalho é um trabalho sem fim do produtor. Ele vai ter que fazer isso e ter lá a sua pastinha dentro do teu computador e vai alterando, vai mudando, entra lá, né? Cada 2 meses você entra lá, entrou lá, Sesc Ipiranga. Aí você vendia para Lara. Lara, ó, tô falando de você. Ela estava no Sesc Ipiranga e hoje ela está no Sesc 24 de Maio. Quando vocês verem o vídeo, ela vai poder estar em outro Sesc. Então, já mudou. Não é mais lara@ipiranga.sesc.sp. Agora é lara@24demaio.sesc. Já mudou. Então, você entra na tua pastinha lá e muda. Entendeu? Já vai mudar. E assim, ó, você mandou o projeto, né? Assim, mandou o projeto, vamos dizer, dentro desses parâmetros que a gente conversou aqui, com um corpo de e-mail sucinto, um título chamativo, um projeto sucinto, mandou. Né? A gente sabe que a maioria das vezes tem aquele silêncio, né? Assim, como é que você faz para retomar esse contato? Frequência? Para criar, né? Para criar a primeira essa... Porque você não é só mandar e esperar em casa. Na verdade, né? você nem está retomando, porque você mandou, às vezes o cara nem vai ver teu projeto. Então, o que eu faço normalmente? Quando eu mando um projeto, eu ligo para a pessoa. Eu ligo, às vezes, como eu falei, às vezes demora 1 semana para conseguir falar com a pessoa. Porque ele não está na mesa, ele está trabalhando dentro da unidade. O dia que eu consigo, eu falo, ô fulano, tudo bem? Eu te mandei um projeto no dia tal, você chegou, meu nome é tal, sou produtor de uma companhia, né? Eu peguei seu contato enfim, aí você, né? Peguei teu contato, te mandei um projeto dia tal, você viu? Não viu? Às vezes ele vai falar, manda de novo. Você fala, tô te mandando agora, você vai receber em 5 minutos, você dá uma olhadinha, né? Tem que ir com... Nossa, e assim... Pra garantir a atenção, né? E muitas vezes, esse cara, ele tá lá, tá numa loucura, ele tá estressado, às vezes ele nem vai te atender direito, às vezes pode até, sem ele perceber, te tratar com um certo... né, uma certa... despachada, né? E você tem que ter, sabe, tem que ter muito consciente de que isso acontece, né? Não perca sua calma, sua paciência, sua educação, né? Fala, ó, obrigado, né? Aí é isso, entra em contato, fala, te mandei, quer que eu te mande de novo, né? E é isso, mandou. Passou 1 mês, 1 mês e meio, dá uma ligada de novo, fala, fulano, tudo bem? Ó, eu te liguei 1 mês atrás, você chegou a ver, quer que eu te mande de novo?
e é o trabalho sem fim do produtor. E a periodicidade desses contatos, você acha que uma vez por mês é educado ainda, né? Porque não pode ser tão insistente, né? Eu falei um mês, mas pode dar um pouquinho mais, né? Deixa um mês e meio, né? Você ficar ligando toda semana lá, o cara vai... Aí que... É só você se colocar no lugar dele, né? Se coloca no lugar dele, é o famoso bom senso de novo, né? Mas de vez em quando dá uma ligada. Aí uma dica, uma técnica, é você ir atualizando o teu projeto. E aí sim, você atualizou, você liga, fala, olha, aí sim, fala, olha, eu mudei o projeto um pouco aqui, tá mais atual, vou te mandar de novo. Tivemos Tá? uma oportunidade do Sesc, Sim. nós tivemos no Sesc agora. É até um argumento para você estar ligando de novo e o cara não ficar, né, pé da vida com você, né? Você fala, olha, o projeto aqui tá melhor, vou te mandar de novo, tal, né? E é esse trabalho, né? E assim, e em relação a essas questões das temáticas, né, que o Sesc está trabalhando, né, porque ele trabalha com esses eixos, né, assim, então, sei lá, vai falar Hans Christian Andersen, vai falar sobre, sei lá, Nelson Rodrigues, né, assim, Brecht, tudo. Você tem alguma dica para saber que unidade vai trabalhar que projeto? Olha, É o conhecimento mesmo das pessoas? Com o tempo, com o tempo, as unidades, conforme você vai trabalhando com as unidades, elas vão te ligando e perguntando, né? Se você desenvolve um bom trabalho já na unidade, o programador já fala, pô, liga para o Paulo, liga lá que ele normalmente ele sabe, ou ele cria, às vezes é um trabalho de performance ou de intervenção, ele liga e fala, você tem alguma coisa nessa linha? Ou você consegue montar alguma coisa com esse tema para o mês que vem? E aí vai de você aceitar ou não o trabalho. Tá? O que acontece? Conforme seu trabalho vai rodando nas unidades, todos os programadores eles se comunicam. Então, às vezes, uma unidade liga para outra unidade e fala, você conhece alguma peça que fala sobre tal assunto? E aí a unidade já te indica. Tá? Então, funciona dessa maneira. Você saber é muito difícil. Você pode, por exemplo, se o teu trabalho fala de samba, é aí que vem a coisa. Qual que é a melhor época? Faça uma pesquisa. Qual que é a melhor época para você vender o teu trabalho, né? Centenário de determinados autores, né? Essas coisas assim, sabe que... faça a sua lição de casa também, né? O seu espetáculo é sobre meio ambiente, você sabe que na Semana da Árvore vai vender, você sabe que mesmo, né, mesmo quando no dia do índio, do indígena, né? Que a gente fala dia do índio, é errado, é o indígena, né? Dia do indígena é um bom dia para você fechar o seu trabalho sobre meio ambiente, né? Porque você vai relacionando. E aí você manda para todas as unidades. Sim. Você manda para todas as unidades, alguma vai entrar em contato com você. Manda um mês antes já. Aí você vai mandando direto, manda um mês antes, na semana seguinte manda de novo. Ligar, você liga um pouco antes, entendeu? Mas vai mandando, um mês não, até antes, porque as unidades já começam a fechar 2 meses antes, elas começam a fechar já a agenda de 2 meses para frente. Sim. E aí, assim, bom, uma vez mandou o projeto, foi contatado por um programador, né? Tá. Qual é esse trâmite? Vamos lá, porque agora tem uma documentação, está cada vez mais burocrático, né? O Sesc, né? Está cada vez mais... Exigindo... que nem antigamente, você ia fazer um trabalho, por exemplo, de circo, você simplesmente preenchia lá a documentação, mandava nota e tudo mais. Aí o que acontece? Hoje em dia, você vai fazer, por exemplo, você vai fazer um trabalho em uma oficina de circo, se você tem algum aparelho onde a pessoa vai subir mais do que 35, 40, 50 centímetros, não sei exatamente qual é, você vai precisar da NR35. NR35 é o que exige da... Agora, eu me perdi um pouco aqui, mas assim... A partir de 1 metro e pouco, precisa de RT, RT. Né? E o NR35 é quem vai montar.
Sim. Então, por exemplo, você tem que montar um aéreo, o cara tem que ter NR35, ele não pode ir lá e montar, ele tem que ser um profissional que tem a NR35 e tal. Entendeu? Então, por quê? Porque em algum momento alguém já sofreu um acidente. Segurança, Sim, né? e aí o SESC vai tentar se assegurar de todas as maneiras, porque o SESC, o que acontece? O SESC é uma instituição muito visada. Como ele é uma instituição muito visada, tem fiscalização muito presente, né? A gente vê, por exemplo, um show, né? Vai lá, porque você tem que ter a ECAD, a SBAT, a ECAD, a SBAT no caso de espetáculo, Teatro, né? mas o show ECAD. Então, eles solicitam mesmo. Então, você tem que enviar toda essa documentação da ECAD, o espetáculo tem que mandar ECAD, SBAT, ou autorização do autor. Por quê? Exatamente porque é uma instituição visada, tá? Sim. Vai ter fiscalização, então cada vez mais vai fechando o cerco, né? Você tem que mandar tudo isso daí. Então, e aí a documentação que você me perguntou, você tem que quando você vai fechar um trabalho no SESC, você tem que ter uma empresa que te representa, que representa o teu trabalho. Tem unidade que não aceita MEI, que não está aceitando, tá? Eu mesmo fiz um trabalho recentemente, falou, não pode ser MEI. Tem que ser ME, tem que ser simples e tal. Então, você tem que ter uma pessoa jurídica que representa aquele trabalho, que tenha dentro do seu CNAE aquele tipo de descrição de serviço. Código de serviço. Código. Você precisa estar cadastrado naquele, né, no Preciso. banco lá, o que eu aconselho é assim, você já está pensando em vender para o SESC, já faz esse trabalho antes de começar a enviar o seu projeto. Por quê? Porque às vezes o produtor, o programador fala, eu quero teu trabalho. Aí até você entrar com toda a documentação exigida pelo SESC para você poder fazer o trabalho, não dá tempo. Sim. Aí você perdeu o trabalho. E pegar as certidões, né? As certidões negativas. Antigamente você tinha que montar esse processo com toda a documentação. Existem 2 tipos de processo, tá? Um que é você fazer a inscrição da empresa no SESC, que isso que eu falo que você já tem que adiantar antes de mandar, né? que é um cadastro. Então, você vai ter que emitir todas as certidões de tributo imobiliário, certidão de débito na Receita, certidão, aquele monte que eles têm essa listagem e você pega essa listagem no próprio site do SESC, se eu não me engano. Então, você tem que juntar todas essas certidões, mandar, né, o cartão do CNPJ, a instituição da empresa, enfim. Isso é uma coisa que você já aconselho, você já ir entrando e fazendo. Hoje em dia, acho que dá para fazer pelo sistema. Antigamente, você tinha que montar esse processo e levar. Agora, pelo sistema. E aí existe a outra, que é a documentação de contratação, que aí é uma carta proposta que eles vão te mandar, aí você preenche, depois envia nota e tudo mais, né? Tá. E, bom, fala um pouco dessa questão da planilha aberta, né? Planilha aberta. Porque antes isso não existia, verdade, isso no SESC, é uma coisa mais nova, né? Assim, uns anos para cá, né? Assim, de você apresentar um orçamento do trabalho. Explica um pouco aí. Antigamente, você mandava o teu projeto, muitas vezes até dentro do projeto já mandava o valor do teu trabalho, e beleza. Mandava o preço, né? Se já aprovava e tá tudo certo. Mas acontece assim, muitas unidades começaram a pedir, hoje todas pedem, a planilha aberta. O que é a planilha aberta? A planilha aberta é você colocar todos os itens de despesa do teu projeto. Um orçamento. Um orçamento então você vai falar, eu vou pagar você manda o teu projeto e a planilha de custo disso. Então falar, eu vou gastar tanto com cachê, eu vou gastar tanto com produção, eu vou gastar tanto com transporte, eu vou gastar tanto com a direção, que tem a porcentagem, né? Para exatamente até para o cara falar, não, então tá. Por que isso? Porque chegavam aqueles valores
às vezes, exorbitantes, e não que fosse exorbitante, mas o cara que está comprando, ele não sabe o custo que você tem com o teu Sim. trabalho. Então, até para justificar o valor que ele vai pagar. Porque o programador vai falar, pô, eu vou pagar aqui 30 mil nesse trabalho. Aí, às vezes, a supervisão dele vai falar, pô, mas 30 mil? Né? Então, é uma forma de ele justificar o que ele está pagando. Fala, não, olha, vale 30 mil porque, pô, o cara paga isso, ele tem essa despesa, né? Então, isso valida o valor que você está recebendo. Sim. Entendeu? E coloca, porque assim, isso daí não é para diminuir o teu projeto, o valor do teu projeto. Não é isso. Não é. É para justificar, entendeu? Porque aí você... É por isso que quando você vai mandar planilha aberta, às vezes você fica com medo. Você fala, não vou colocar aqui a taxa de... que o meu trabalho aqui... Aí, pô, aí sim você está diminuindo o teu projeto. Acaba que muitas vezes o próprio grupo, o próprio produtor... acaba que desmerecendo o trabalho que foi feito ali. Não, coloca mesmo, coloca. Se é isso que vale teu trabalho, coloca. Fala, olha, lógico, se tiver fora... Dentro de valores de mercado, De mercado. né? Assim, Se tiver fora, o cara vai é. negociar com você, vai falar, ó, não tá Não é dentro bem do que a assim. gente paga, né? Vamos ver, dá para fazer por tanto? E aí você vai negociar. Né? Bom, vendeu, né? Preparou essa documentação, entregou lá o processo e vai fazer a realização. Realização. Né? Vai apresentar. No dia lá, né? do programado, né? Isso. Porque, assim, tem muitos grupos que se queimam nesse momento, né? Você sabe de alguns, eu sei de alguns, né? Assim, a gente que já trabalhou com o Sesc algumas vezes sabe de algumas coisas, né? E, assim, o que você pode dar de dica, né, em relação a isso, essa realização, de como se portar, qual a postura que se tem na unidade para prestar o serviço, pontualidade, desde assim, de pontualidade, educação com as pessoas. Vamos lá, eu falo assim, ó, se programe, tente, tenha as maiores números de informações possíveis sobre a unidade, sobre o que você vai fazer, né? Pergunte, converse muito com o programador. Eu já vi acontecer, por exemplo, isso já aconteceu até comigo, de eu fechar uma oficina de circo, eu chegar lá, eles queriam um trampolim acrobático, né? E eu cheguei com o trampolim lá, era no ginásio. Não conseguia entrar com o trampolim. Porque eu descobri que a passagem para o ginásio, pela entrada do Sesc, não passava o trampolim, mas de jeito nenhum, deitado, ele fechado, ele nem montado. Não passava. E isso é uma coisa que passou, né, despercebido para mim, para o programador. Então você já fala, olha, o negócio é desse tamanho. Se programa mesmo. Sabe o que a gente teve que fazer? A gente teve que entrar com a cama elástica, né, com o trampolim, pela piscina, cara. Pela piscina e depois com umas cordas, uns negócios. Cara, foi uma loucura. E aí, assim, já estava quase no horário da oficina acontecer e a gente tentando entrar com a cama elástica. Por quê? Porque simplesmente passou despercebido, tá? É aquela coisa, acontece uma vez só também, né? Sim. Depois disso, nunca mais deu errado. O que acontece? Se programa, fala, olha, tem cenário, pensa no tamanho do teu cenário, às vezes adereço, como que vê o espaço por onde vai passar isso daí, sabe? Vai na unidade antes, se possível, né? Se não for possível, por telefone você fala, ó, como que é essa entrada? Eu tenho umas placas de cenário que tem, desse tamanho, 3 metros, 3,5 metros, passa, tanto de largura, se programa. E aí você já sabe o horário que você tem que chegar, tenta, né? Porque você tem que passar tudo isso para o programador também. Fala, olha, eu demoro 1h30 para montar meu cenário, eu demoro 1h30 para montar minha luz, eu demoro 1h30 para passar o som, eu tenho que dar uma passada no lugar, porque o meu espetáculo, ele muda conforme o espaço. E aí eu preciso adequar isso com o elenco. Se programa e passa tudo isso pro programador, para que você não tenha surpresa. Ó, eu preciso que o técnico do teatro esteja lá 2 horas antes do espetáculo. Entendeu? Porque senão, às vezes, o cara tá em outro lugar, ele chega lá em cima da hora, aí você dançou. Né? Você dançou. Então, isso é a primeira coisa.
Segunda coisa, saiba que você está entrando num lugar, num espaço, né, numa instituição onde tem famílias, tem crianças, né? Muitas vezes você tem que passar com tudo isso entre pelas pessoas, lá por onde as pessoas transitam. Então, você tem que manter um profissionalismo ali, né? Tem que manter um cuidado. Você vai passar com material de, sei lá, de metal, de não sei o quê, no meio de gente. Às vezes tem criança correndo, criança vem e tromba com você. Se prepara para que não ocorra nenhum acidente, né? E outra coisa, tá lá, tudo bem, somos artistas, produtores, mas você está num ambiente, como eu falei, onde tem famílias, onde tem criança, então se porte, né? Não é a questão de, né? Não é isso, né? Vamos esquecer aí tem gente até que briga comigo, né, a coisa assim do politicamente correto, não, todo mundo tem que me aceitar, não é bem assim, tá? Um ambiente mais corporativo, Exatamente, assim, né? Um né? ambiente mais, E você assim, né? Uma instituição. É uma né? instituição, e você é um artista, mas você está prestando um serviço, eles estão comprando um produto. Nessa hora, a sua arte vira produto, tá? E aí você tem que dar conta disso como um profissional, como uma pessoa que uma pessoa que vendeu o teu produto. Na hora que você está no palco é arte, tá? Mas você tá, como eu falei, você está numa instituição onde você tem que manter um padrão, né? Você tem que manter um padrão que é o padrão deles, o padrão SESC. Então, assim, conversa com o teu elenco antes, né? Para não ir, por exemplo, às vezes é artista, mas vai com uma roupa legal, entendeu? Não é assim, não tô falando assim, mas, não vai, sabe? Vai como você tá indo para trabalhar, vai com uma roupa legal, não vai chegar no lugar gritando, aquela festa, né? Você não tá num festival de teatro, né? Que pode. Que pode, né? Depende do festival. Mas assim, não, você tá numa. Então chega todo mundo legal, vai lá, sabe, sério, faz seu trabalho. Sério, normalmente não, no SESC não se pode, por exemplo, fumar no camarim. Então o artista fala, acho que pode tudo. Não pode, já é regra, não pode fumar no camarim. Então quer fumar? Sai da unidade. Né? Não é nem dentro da unidade, não estou falando só no camarim, é dentro da unidade. Então sai. Sabe? Vai ali fora, vai na esquina, vai na rua, fuma o teu cigarro, volta pro camarim, entendeu? Não vai chegar... Tem artista que às vezes chega, sai na noite, vai pra balada, chega ainda bêbado. Não vai chegar bêbado. Se tem um trabalho no dia seguinte, segura a onda, né? Para desempenhar bem teu trabalho, para chegar lá. Porque tudo isso é a imagem da tua companhia, do teu trabalho, né? Que está sendo filme, que está sendo vista. Essa luta para conseguir vender. fechar. E aí você vai lá, né, não queimar o filme com uma postura que não seja adequada. Exatamente. Né? Uma vez eu estava numa unidade do SESC fazendo uma temporada de um espetáculo e a programadora falou para a gente aqui trata artista como prestador de serviço, não como estrela. Exatamente. Então, assim, é como qualquer outro prestador de serviço que vem aqui no espaço, né? Então, a gente quer que eles tenham respeito com as pessoas, que eles sejam educados, se portem da maneira correta, né? Então não tem esse espaço para esse estrelismo. Aliás, isso está acabando um pouco na nossa área, assim, nesse espaço, né? É o glamour do artista. Lógico, a gente sabe de todo o trabalho e a importância, de todo o trabalho e a importância que o artista tem, mas isso enfim, não pode estar acima de uma outra coisa, né? Que essa respeito, né? A convivência, a educação, né? Então, por exemplo, pode acontecer, como eu já vi, de uma companhia, aconteceu comigo, de você chegar dentro da unidade, e isso acontece muito. Às vezes o programador fala, olha, nós estamos aqui com várias... A programação é extensa, é grande, várias companhias, e você vai ter que dividir teu camarim com outra companhia. Isso acontece muito, muito. E eu já vi companhia falando, não, eu não vou dividir com ninguém. Ou então você chega na unidade, você estava tudo certo, você vai ter o teu camarim, e aconteceu um problema. O camarim, sei lá, estourou o cano do camarim, ou algum problema. E aí o programador falou, olha, nós tivemos um problema aqui, posso te colocar numa sala? Eu também já vi muita gente falar, não sei o quê. Sabe? Tenha jogo de cintura, saiba que isso acontece, né? E aí eu já vi muito grupo com estrelismo falar, não, se não for assim, não vou apresentar.
Aí o cara dá um jeito. O programador fala, então tá. Daquela vez. Né? Só que aí você sabe que, assim, dificilmente ele vai te chamar de novo. É porque a gente tem que lembrar que é uma instituição muito procurada, ela recebe muitos projetos, muita gente quer se apresentar no SESC, né? Ele compra muitos trabalhos, é um dos maiores compradores de espetáculos, Sim, né? o SESC... De oficinas e tudo mais. Então, a gente tem que saber que assim, a gente tem que ir prestar um bom serviço sem dar dor de cabeça. Porque senão ele pode chamar um outro grupo, ele pode chamar também, né? Não tá faltando grupo lá para ele chamar. É isso que não, na verdade, assim, é só pensar, é só a gente pensar por nós mesmos, né? Você vai contratar uma coisa, um grupo ou um serviço. Aquilo te deu um trabalho, te deu uma preocupação que você não precisava ter. Ele vai te chamar. Você vai chamar de novo? Você não vai chamar de novo. É a mesma coisa, entendeu? O cara tá ali, ele tá, né? E você pode ter certeza, cara, que o programador ele vai tentar fazer o melhor para você, o que tiver ao alcance dele, entendeu? Muitas vezes ele não tem esse recurso. E aí vai de você não deixar ele na saia justa, né? Não deixar ele na situação. Exatamente. E saber também que, assim, dias ruins todo mundo tem, né? Inclusive o cara que está lá trabalhando no SESC, às vezes ele pode tratar de uma maneira um pouco mais seca, mas releva. Lógico, se for de uma maneira mal educada, você pode falar também com toda a educação, falar, olha, você me desculpa, mas a forma que você está agindo comigo não é legal, mas fala numa boa, né? Não quero pau, isso tudo, né? Regra de civilidade serve para qualquer um, para qualquer lugar, né? E assim, bom, vendeu, apresentou, realizou o trabalho, né? E esse pós-venda, né? Esse contato, porque assim, tem pessoas que acham que assim, vendi para o SESC, agora beleza, agora vou começar a vender, vou entrar no circuito. Vou ficar rico. Não é bem assim, né? Então assim, depois que você vendeu uma apresentação, que dicas que você pode dar para vender uma próxima, para essa pessoa te indicar para outras unidades? Vamos lá. A pós-venda começa no dia do trabalho, né? Você realizou um bom trabalho, você fez tudo o que você tinha que fazer de uma forma, né, primorosa, enfim, foi aquele trabalho que você fala assim, pô, você respira e fala, poxa, consegui, né? Bate no peito e fala, consegui, né? É legal você entregar um bom trabalho, você vê o resultado, né, onde as pessoas saem todas satisfeitas, né, tanto de um lado quanto do outro. Né, no caso aí são 3, né, lados, do teu grupo, da tua companhia, do SESC, e muitas vezes você vê o público, né, então vira aquela coisa que, né, aquela comunhão, né, do trabalho. E aí você, naquele dia, você, pô, já fiz um trabalho legal e tal. Primeiro assim, você vai fazer um trabalho no SESC, é uma das primeiras vezes que você vai, leva um profissional, um bom fotógrafo, faz foto, faz vídeo, entendeu? Depois você pode até passar esse material para o próprio programador, ele vai ficar contente. Você fala, eu fiz umas fotos, uns vídeos, eu posso te mandar? Ele vai, para ele é ótimo, porque ele usa isso como divulgação dele, para ele também. Então, leva um bom fotógrafo, né, um cara que faça um vídeo legal, monta um clipping desse material, né, monta um portfólio que você vai poder passar para as outras unidades, que isso é importante. Quando você for vender o próximo, naquele teu projeto, coloca essas imagens de outras unidades, tenta pegar o nome do SESC, para mostrar que você estava do SESC também. Às vezes é um palco que está em cima escrito SESC, faz uma foto um pouco mais distante, mostra, né? Depois outras mais próximas, né? E para você poder enviar para as outras unidades, para elas verem que você faz SESC também, né? Que você não já fez outras unidades. Outra coisa, acabou o trabalho, tá lá o programador que te contratou, tá feliz, fala, pô, obrigado. A primeira coisa é agradecer a ele, agradecer a todo mundo que está envolvido, todos os profissionais, né? Os técnicos do teatro que te ajudaram, agradece todo mundo, chega para ele e fala, você gostou? Pô, que legal. Você viu, né? Pô, o público gostou. Tal. Você não me indica para outras unidades, você não pode me indicar? Seja humilde, né? Não vai chegar também... Tem alguma unidade que pode se interessar por um trabalho desse? Você conhece alguém que possa, né? Me passa o nome, pede nome, porque isso é importante. É diferente de você mandar um negócio e falar, te mandei... Falou, fulano, tudo bem? Estive recentemente na unidade tal... O cara pediu para entrar em contato com você porque ele gostou muito, ele quer que eu te apresente o trabalho, posso te mandar? Né? Enfim,
que é esse trabalho mesmo, enfim, de produção mesmo, né? E aí você faça isso, né? Pede indicação, né? Outra coisa, você tem um outro trabalho, fala, olha, fulano, eu tenho um outro espetáculo que, cara, é nessa mesma linha, é muito legal, fala disso, né? Posso te mandar? Né? Acabou de manda, e aí vai. Aí vai construindo, né? Paulo, uma coisa, muita gente tem esse sonho, né, de trabalhar com o Sesc, né? Assim, alguma coisa ilusória, né? Algumas coisas também legais. O que você sente, assim, que ganhos que se tem de estar nesse circuito do Sesc? Cara, eu acho que assim, vamos fazer fazer uma comparação aqui, né? Com futebol. Muitas vezes você vê aquele craque ou aquela pessoa que não joga tanto, mas que está num time bom e ele acaba né, ele acaba jogando bem também, né? E você vê às vezes aquele craque que está num time meia boca e o cara não rende naquele time, né? Você fala que dá um status, assim, para o grupo, né? Dá uma credibilidade. E não só isso, mas assim, na questão por exemplo, quando você está dentro, trabalhando com gente boa, quando você está vendo o sistema que funciona de uma maneira eficiente, quando você está numa unidade, você acaba também melhorando o seu trabalho. Porque você acaba tendo contato com outras companhias que estão ali, que têm trabalhos bons. Então você acaba vendo um outro espetáculo, você aqui acabou a sua apresentação, tem outro, você acaba vendo. Você aprende muito convivendo e vendo como esse sistema funciona, como outras companhias trabalham. Então a tendência é você melhorar também o seu trabalho. Você ficar mais crítico com o seu próprio trabalho. Né? Porque você fala, pô, eu preciso melhorar aqui, cara, não tá tão bom. Eu levei lá, eu vi que foi bom, rolou, mas podia ter sido melhor. Então você começa a pensar nisso, né? E a desenvolver melhor o seu trabalho. E a visibilidade, por exemplo, essa questão dos sim. críticos, você acha que facilita para os críticos verem seus trabalhos, sair alguma matéria? Eu acho que assim, lógico, e aí é o teu trabalho também, de falar, olha, eu estou na unidade tal, vou apresentar tal dia. Hoje em dia, hoje está, ao mesmo tempo está muito mais fácil, está muito mais difícil, né? Nós temos aí hoje as redes sociais, sabe? Entra na página do crítico, que você talvez nem tenha contato, manda um convite para ele também. Eu estou falando de uma maneira simplificada, Sim. assim, para aquela pessoa que às vezes não tem uma grana para contratar uma assessoria de imprensa, mas sabe, se joga mesmo, pesquisa. Entra lá, vê lá quem que é o cara, quem são essas pessoas, né? Bom, e para a gente finalizar, vamos falar um pouco dos rumos. O que você está sentindo do Sesc agora, nesse momento, né? Que é um momento mais recessivo, né? De uma série de coisas. E fala um pouco para a gente aí. Nós tivemos aí alguns meses, ou até alguns anos antes da pandemia, o corte, né? Já vinha, né? Já vinha vindo. diminuindo, né? Os recursos, né? Os recursos, corte no recurso do Sesc. Aí entrou a pandemia, né? Esse momento pandêmico, onde nós tivemos uma paralisação da economia, não só nacional, mas no mundo inteiro, mas aqui no Brasil até todas as questões que a gente sabe, paralisou tudo. E agora tem o mundo inteiro tentando uma retomada e todo o problema cultural que a gente tem passado. A regulamentação do Sesc vem pelo governo também, em todo o sistema S, não só do Sesc, do SESI, enfim, então, depende Senai, do governo, tem mais apoio ou menos apoio, né? Então, o que acontece? É um momento complicado, a gente teve como corte do recurso, os recursos são destinados mais para as questões sociais, não culturais. Eu vejo cada vez o funil, né, a situação vem se fechando, né, o funil vai ficando cada vez mais estreito, então vai ser cada vez mais difícil, cada vez mais burocrático. Faça o seu melhor.
entendeu? Em todos os sentidos, tanto no sentido artístico, quanto profissional, né, de produção e tudo mais. Paulo, muito grato pela conversa. Eu que agradeço. Viu? Espero que tenha sido útil para você, viu? Que possa te auxiliar. E é isso aí, meu amigo. Valeu. Vamos continuar na nossa luta aí, né, na nossa estrada, tentando sobreviver. Vamos lá. Muito grato.